Trazendo assim uma reflexão, vamos dizer assim, uma abordagem, rapidamente a questão que foi colocada, se Quimbanda é uma religião afro-brasileira. De maneira categórica, primeiramente eu responderia que sim. Responderia que, embora muitas quimbandas busquem assim outros elementos que não aqueles originários em África, a arte, né, da quimbanda, né, que seria, vamos dizer, a arte praticada, né, pelo Tata Quimbanda, que um termo que é traduzido, né, no pequeno dicionário banto como curador, né, seria uma espécie de xamã africano, quanto também diria que a Umbanda é também uma religião afro-brasileira, no sentido, estudando um pouco também a sua origem etimológica, né? O que seria a Umbanda? Seria a arte, né, a prática da cura, né? Se Quimbanda é o curador, Quimbanda é o praticante do culto, Umbanda seria a arte da cura, ou seja, a manipulação dos elementos e da espiritualidade para efetuar a cura. Né? Esse tipo de prática ela é muito comum em todas as sociedades xamânicas, as sociedades tribais, as sociedades tradicionais. Né? Então a gente, eu creio que embora se separe muito o rito moderno, a forma como se pratica Quimbanda hoje, da sua origem, a gente não deve esquecer que tanto essas palavras, né, quanto boa parte das suas práticas, embora tenham uma releitura que passa pelo catolicismo, passa pelo kardecismo, são práticas que nós não vamos encontrar em livro nenhum do Allan Kardec ou espírita, tampouco em qualquer livro cristão, mas nós vamos encontrar nas práticas xamânicas, sejam elas indígenas, sejam elas africanas. Né? Bueno, falando especificamente da Quimbanda, eu acho que a Quimbanda ela vamos dizer, preservou mais o seu aspecto afro-brasileiro, preservou mais uma ritualística mais ligada, né, a essa sua origem do que a Umbanda, porque a Umbanda passou, a partir dos anos 30, por um processo assim, de crescimento, né, as duas que são oriundas da Macumba carioca. Isso é importante dizer, eu estava esquecendo. Tanto a Umbanda quanto a Quimbanda, elas são signatárias, vamos dizer assim, são originárias, vamos dizer, melhor dizendo, das macumbas cariocas, né? Que foram, né, vamos dizer, espiritualidades, religiosidades afro-brasileiras, né? Que são, por sua vez, tributárias, vamos dizer assim, do candomblé Angola. O processo de urbanização do povo negro no Rio de Janeiro levou a adaptações e readaptações àquele contexto social, das comunidades, das favelas, do crescente da cidade, da miscigenação, né, da troca com outros tipos de religiosidade, das adaptações, levou a uma outra concepção, né, de culto, que por sua vez levou a nossa Umbanda e a nossa Quimbanda. Né? Por outro lado, a gente tem que rediscutir essa questão das origens, por quê? Porque no seu nascedouro, mesmo na Umbanda, houve uma disputa pelos seus rumos. Os intelectuais brancos, sobretudo aqueles que eram signatários da obra grandiosa, magnífica, não menos importante de Zélio de Moraes, passaram a atribuir a Umbanda tocada por Zélio como a única possível, como a Umbanda verdadeira, a Umbanda que nasceu com Zélio. Isso não é verdade, a gente precisa rever esse mito fundador, a gente precisa reconsiderar essa ideia e lançar olhos sobre outras modalidades de culto que tiveram continuidade, que seguiram independentes das federações, dos intelectuais, aqueles que escreveram livros, e que tocavam uma Umbanda que na década de 60, 70 e 80 foi muito chamada de Umbanda popular, de Umbandomblé, mas que na verdade era uma prática antiga de Umbanda que não tinha se desvencilhado dos seus valores africanos.
tanto é que essas umbandas, como o Molocô, Almas de Angola, ou mesmo grupos que não têm uma relação próxima às nações africanas, mas que tocam uma umbanda mais popular, vamos dizer bem entre aspas, que na década de 80 foram acusados de serem uma mistura, por exemplo, chamado umbandomblé, na verdade eram umbandas tradicionais que não haviam aderido a esse discurso de embranquecimento, de desafricanização do culto. Então é muito importante a gente separar uma coisa da outra, e eu responderia, com essa resposta que já está ficando enorme, eu vou parar por aqui, que sim, Quimbanda é uma prática afro-brasileira, que foi uma prática africana, na verdade um termo, um título, né, um cargo, que é o de Tata Quimbanda, dado ao sacerdote que operava a arte da cura, ou seja, um xamanismo africano chamado Umbanda, né, que é uma palavra de origem Angola, né, Ubuntu, Angola, portanto, que quer dizer a arte da cura, ou a arte de curar. Portanto, eu acho que a gente deveria voltar às origens dessas palavras, não só para dizer que foi uma palavra que se perdeu o significado da origem, mas para que a gente possa fazer justiça e remontar a esses segmentos que hoje são taxados como bandomblé, às vezes como marmotagem, como mistura, e a maioria dos casos não é bem assim. Na maior parte das vezes, essas cosmologias são continuidades dessa umbanda africana que não morreu, que sobreviveu e que está aí com vários elementos aí disponíveis para a gente ver e compreender como é a própria questão da nossa umbanda e quimbanda aqui do Rio Grande do Sul, que eu acho que é bastante diferente da do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil. Obrigado, desculpa a resposta gigantesca. Espero que o pessoal escute. E outra coisa, de uma outra questão que foi levantada, eu vou dizer assim o sentimento que eu tenho. Eu não gosto, não partilho, não uso esse termo umbandomblé. Eu vou responder por quê. Se o pessoal tiver interesse, eu super recomendo, assim, para mim uma das obras mais fenomenais, mais completas sobre a história da Umbanda, que é Entre a Cruz e a Encruzilhada, do sociólogo paulista Lisias Negrão. Ele tem uma hora que ele fala sobre o fenômeno do umbandomblé. E o que ele registra a respeito desse fenômeno? Ele mostra que esse termo ele foi substancialmente utilizado para pejorar, né, as umbandas que tinham reminiscências de costumes africanos. Por exemplo, os líderes das federações da Umbanda Branca, eles diziam que uma Umbanda que praticasse, por exemplo, o rito de imolação de animais, era um bandomblé, por exemplo. Então, quer dizer, se você tinha lá a sua trunqueira de Exu e uma vez por ano que fosse, fizesse uma oferenda, um corte para o Exu lá que está firmado na sua trunqueira, você era chamado de um bandomblé, mesmo que você não tivesse nunca pisado num barracão de candomblé na sua vida, né? Se você era de Almas de Angola, você era chamado de candomblé, mesmo a gente sabendo que Almas de Angola é uma linha da Umbanda, um lado específico, que embora tenha muita coisa parecida, muita coisa que pode se dizer até igual ao candomblé, não é candomblé, é Almas de Angola. Assim como se nós formos no Jaré, lá na Chapada Diamantina, nós vamos ver uma série de práticas parecidas com o candomblé, inclusive a prática de feitura de santo, o sacrifício de animais, o assentamento dos santos, etc. Mas não é candomblé, é jaré. Ou seja, cada culto desses precisa ser analisado, né? Essa é uma coisa. Precisa compreender a especificidade de cada culto. Durante a década de 80, o bandomblé foi usado mais para fazer confusão, para colocar para misturar, dizer que as umbandas
mais africanas, vamos dizer que tinham mais, vamos dizer, ainda uma familiaridade com essa origem africana da Umbanda, como um bandomblé, como se fosse simplesmente pegar um cadinho da Umbanda, um cadinho do candomblé, colocar no liquidificador e criar um culto. Isso não é verdade, né? Agora, existiu na década de 80, na década de 90, e eu acredito que existe até hoje, e o Ligeus Negrão fala disso no livro dele também, que foi um fenômeno que foi muito forte no Rio de Janeiro, que foi qual? Pais de santo e mães de santo de Umbanda sendo constrangidos a fazerem a cabeça no candomblé como vamos dizer, uma obtenção de status. Então, por exemplo, havia muito julgamento de o fulano tem a cabeça feita, o fulano é pronto, o cicrano não é. Entende? Esse julgamento da pessoa que era só de Umbanda ou que era também do candomblé. E o que acabou acontecendo? Naquela época, né, como hoje, existiam muitos marmoteiros, muitos charlatões que passaram a vender feitura de santo para que as pessoas pudessem, né, ou para satisfazer o seu ego, a sua clientela, ou para, enfim, uma série de questões que não vem ao caso aqui, dizerem que eu tenho santo feito, fulano não tem, eu tenho a cabeça feita, não sei o quê. Né? Fora, é claro, aqueles casos em que as pessoas realmente tinham a necessidade ou o chamado para fazer o santo. Aí é outra situação, completamente diferente. O que acabou acontecendo? Boa parte desses terreiros, como não era parte dessas feituras, não era uma coisa séria, não era uma coisa que obedecia, inclusive, o tempo necessário para que a pessoa realmente tivesse um conhecimento de orixá, acontecia que essas pessoas acabavam misturando alhos com bugalhos e tocando uma coisa que não era nem uma coisa nem outra. Esse fenômeno também aconteceu muito nos anos 80. E a ele também se atribuiu o nome de um bandomblé. Portanto, eu acho que assim, um bandomblé é um termo muito problemático e a maioria das pessoas vem como ofensivo. Por quê? Porque uma casa que toque umbanda e também toque candomblé não mistura os cultos. Se a casa é séria, né? Se a casa é bagunça, é outra situação. Mas majoritariamente não mistura os cultos. Cada um tem o seu momento, cada qual tem o seu cada qual. E casos como de Omolocô, Almas de Angola, essas umbandas africanas, que têm essa raiz africana, também não são mistura de umbanda e candomblé, e não são também candomblé, são nações ou lados próprios, que têm a sua forma de culto própria. Portanto, é muito melhor e muito mais saudável nós chamá-las pelo nome. E quando nós não sabemos o nome, nós perguntar. Agora, um bandomblé, eu particularmente acho um termo desnecessário, que faz mais confusão do que ajuda.